Olá! Hoje a gente vai mergulhar no material que tá dando o que falar, sabe? Fontes detalhando um suposto vazamento de áudio que envolve uma figura bem conhecida do nosso judiciário. Falo do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A nossa ideia aqui é explorar o que essas fontes trazem sobre esse áudio, que seria do Ayrton Vieira, um juiz auxiliar que trabalhou lá no gabinete do ministro. Vamos ver o que dizem que o áudio revela e as consequências disso tudo. Mas um ponto importante logo de cara. Nossa análise vai ser só sobre o material que a gente recebeu, tá? E vale notar, o próprio material se descreve como tendo uma visão específica, conservadora, patriota. Nosso papel aqui não é concordar nem discordar. É só entender o que essa fonte está dizendo. Então, nossa missão aqui é essa: entender o conteúdo do áudio, como a fonte descreve, o contexto que ela dá para o ministro Moraes, as implicações que ela aponta, as reações, tudo baseado só nesse material. É um tema quente, a gente sabe, por isso a abordagem vai ser bem informativa, só reportando mesmo. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Começando pelo principal. O vazamento desse áudio, que seria do juiz Ayrton Vieira. O que a fonte diz que ele conta ali? Basicamente, um cenário de cansaço extremo, físico e mental levado ao limite mesmo. Isso por causa de jornadas de trabalho gigantescas e um ambiente de pressão muito, muito intensa no gabinete do Moraes. O relato, segundo o material, também falaria da frequência com que decisões, tipo polêmicas, controversas, eram tomadas ali. E o interessante é ver como o material dá peso ao fato de ser um relato de dentro, né? De um juiz auxiliar. A fonte vende isso como um olhar de quem viveu aquilo, uma perspectiva de dentro para fora, quase um raio-x do gabinete. E fazem uma conexão direta, sabe? Essa pressão toda do áudio estaria ligada, segundo eles, a processos bem sensíveis que a própria fonte cita. Inquéritos sobre eleições, os eventos lá de 8 de janeiro. Quer dizer, a fonte usa essa narrativa para criar um contraste forte, né, entre a imagem pública da instituição, de rigor e tal, e o que ela alega ser a realidade interna, essa tensão, essa sobrecarga que parece insustentável. A forma como colocam sugere que a experiência pessoal do juiz seria um sintoma de algo maior. Entendi. Para a gente entender o peso que a fonte dá a isso, ela também descreve um pouco o ministro Moraes. Apresenta ele como ministro da STF, claro, nomeado lá na época do Michel Temer. E diz que ele ganhou muita notoriedade nos últimos anos, virou uma figura central e, para o público dessa fonte, muito controversa. O material foca na atuação dele em investigações sobre o que chamam de fake news, atos antidemocráticos, essas coisas, supostas ameaças à democracia. Exato. E se a gente olha como a fonte monta essa imagem, a caracterização do Moraes e da atuação dele é bem específica. E é bom sempre repetir, a gente está descrevendo a visão da fonte, tá? Ele é retratado como símbolo do que a fonte chama de judiciário ativista, um poder que, para eles, estaria passando dos limites e intervindo na política. O material descreve ele como alguém cujas decisões afetam diretamente a liberdade de expressão. Citam exemplos, Suspensão de contas, multas pesadas. Além disso, pintam ele como alvo de críticas por uma suposta perseguição a figuras da direita, apoiadores do Bolsonaro. A fonte usa até a expressão ditadura do judiciário para qualificar o sistema que, na visão deles, o Moraes representa. E o ponto-chave, eles amarram isso tudo ao áudio vazado. Sugerem que o estilo de gestão do ministro seria a causa da pressão que o Vieira descreve. É um jeito de usar o relato individual para tentar validar uma crítica maior ao sistema e ao ministro. E aí que a coisa fica interessante, Explorando mais o áudio, segundo o material, não era só cansaço físico. A descrição seria de um ambiente tenso, uma pressão permanente, quase sufocante. Teria, segundo a fonte, uma pressão para acelerar processos importantes, especialmente esses das eleições e do 8 de janeiro. O ritmo de trabalho, descrito como quase insustentável, muito desgastante. E a fonte vai além. Ela meio que insinua que essa pressão toda não só prejudicava a equipe, mas podia levar a erros.
ou decisões apressadas em casos muito sérios. Pois é, isso leva a uma questão fundamental. Como a fonte interpreta essa pressão? O material não trata isso como um simples problema de, sei lá, gestão de trabalho, falta de gente. Não. A leitura que a fonte faz é que o relato do Vieira confirma que existia ali uma operação intensa, quase militarizada, com uma agenda política específica. Essa é a alegação. O argumento deles é que a exaustão dos assessores, como descrita no áudio, colocaria em dúvida a validade e a imparcialidade de medidas que a fonte liga diretamente ao Moraes. Coisas como suspensão de contas, prisões, multas. A tese central da fonte é que a pressa por resultados políticos, ou o que eles enxergam assim, estaria passando por cima da reflexão jurídica adequada, do devido processo legal. Então, o cansaço deixa de ser um problema pessoal e vira algo sistêmico que poderia, na visão da fonte, comprometer os princípios da justiça. Eles usam a pressão como uma ferramenta para questionar a legitimidade das ações do ministro. Entende? Entendo, faz sentido a construção da narrativa deles, e a fonte tenta reforçar isso, né, colocando esse áudio num contexto maior. Dizem que não foi um caso isolado de vazamentos ligados ao gabinete. O material lembra de uma audiência pública no Senado, que teria sido em abril de 2025. Segundo a fonte, essa audiência foi chamada pela mídia conservadora de vaza-toga. E nela, ex-assessores teriam falado de pressões até ameaças, pintando um cenário tenso lá dentro. A fonte também cita outro caso, um áudio que teria aparecido em setembro de 2025, esse com advogados criticando a conduta do ministro em alguns processos. E é interessante que o próprio material faz uma ressalva, admite que circularam áudios falsos, manipulados, mas diz que os registros autênticos, como eles consideram esse do Vieira, teriam um peso maior, justamente por virem supostamente de fontes internas com conhecimento real da rotina e das pressões ali. Tentam dar mais credibilidade ao áudio do Vieira com isso. E a repercussão desse áudio específico, do Ayrton Vieira, como a fonte descreve? Bom, eles citam, por exemplo, uma análise da Cristina Grayling, da Gazeta do Povo, de agosto de 2025. Nessa análise, o áudio seria visto como algo potencialmente demolidor, capaz de implodir Alexandre de Moraes. Por quê? Porque exporia pressões internas que poderiam ser vistas como abuso de autoridade. A fonte também diz que o áudio circulou muito no X, o antigo Twitter, principalmente entre usuários que o material identifica como conservadores. E nesses compartilhamentos surgiram hipóteses, especulações que a própria fonte diz que precisam de checagem sobre supostas ligações polêmicas do ministro com outros setores. E mais, a fonte liga esse vazamento a denúncias anteriores, tipo as do Oswaldo Eustáquio, sobre supostas intimidações, ligações do Moraes com órgãos de segurança. A interpretação final que a fonte dá para tudo isso é que essa movimentação toda conseguiu tirar o assunto de dentro do STF e jogar para o debate público. E fazendo isso, segundo a fonte, expõe o que eles veem como fraquezas do ministro e mobiliza a opinião pública contra ele, especialmente nos setores que já concordam com essa visão crítica. A repercussão para a fonte é uma validação das críticas e uma forma de pressão política. Essa descrição da repercussão leva a gente, então, para as possíveis consequências jurídicas que a fonte aponta, né? Caso o áudio seja mesmo autêntico e comprovado. O material argumenta que o conteúdo ali do relato do Vieira poderia ser usado para questionar formalmente o ministro em órgãos de controle. Falam especificamente do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e até do Congresso Nacional. A fonte sugere que esse áudio poderia dar força a pedidos de impeachment ou outras investigações contra o Moraes no parlamento. Sim, e o argumento jurídico principal que a fonte usa para justificar isso é a ideia de um possível vício de forma nas decisões do ministro. A tese que eles apresentam é que decisões judiciais importantes, se tomadas sob essa pressão extrema, com equipe exausta, como o áudio supostamente mostra, poderiam ser contestadas na justiça.
O fundamento seria que essas condições de trabalho não permitiriam respeitar as garantias do processo, como o tempo certo para analisar, a revisão cuidadosa e, principalmente, a imparcialidade que um julgamento justo exige. A fonte até especifica que casos concretos poderiam ser questionados com base nisso, nesse vício de forma. Citam exemplos de decisões sobre censura, multas altas ou prisões de pessoas que a fonte identifica como conservadoras, opositoras. Para a fonte, esse áudio é uma vulnerabilidade jurídica grande para o ministro e para as decisões do gabinete dele. Isso reforça, na lógica da fonte, a narrativa principal deles, de um judiciário politizado, sobrecarregado e, talvez, irregular. O material, então, apresenta isso como caminhos legais, institucionais, para buscar responsabilização e, quem sabe, a revisão de decisões polêmicas, sempre, claro, por essa ótica crítica deles. Então, resumindo o que a gente viu hoje, e lembrando mais uma vez, só com base no material que analisamos, ok, temos a descrição desse áudio atribuído ao juiz Ayrton Vieira, que, segundo a fonte, mostra pressão e exaustão extremas no gabinete do ministro Moraes no STF. A fonte usa isso para construir uma crítica forte à atuação do ministro, ligando a outras alegações e vazamentos que ela mesma menciona. Descreve também uma repercussão grande na mídia e nas redes, principalmente em setores alinhados à visão dela. E, por fim, levanta possíveis implicações jurídicas sérias, baseadas na ideia de um vício de forma que poderia invalidar decisões tomadas sob aquelas condições. É essencial frisar: nossa conversa aqui foi só para apresentar o conteúdo, os argumentos e as alegações que estão nessas fontes, sem concordar, discordar ou validar nada disso. E, olha, pensando só a partir do que o material-fonte apresentou, das tensões que ele descreve, fica uma questão interessante para a gente refletir, né? Que é sobre esse equilíbrio delicado que a própria fonte, mesmo criticando, acaba expondo. Como é que se concilia a aparente urgência, a necessidade de agilidade em decisões judiciais de grande impacto político e social, algo que a fonte reconhece existir nas ações do gabinete, ainda que critique com a garantia fundamental de um processo legal cuidadoso. Um processo que, por natureza, precisa de tempo para deliberar, para analisar os fatos, as leis e que precisa respeitar as condições de trabalho de todo mundo envolvido, para garantir não só a eficiência, mas principalmente a justiça, a imparcialidade das decisões. Essa tensão, sabe, entre a pressão por resultado rápido e a necessidade de um processo legal, refletido, ponderado, parece ser o centro do dilema que o material que a gente analisou hoje destaca, pela perspectiva particular dele.